Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus vê Israel se afastar, apesar dos alertas. Pois é, Deus escolheu Israel como seu povo, a descendência de Jacó, na verdade a descendência desde o Abraão. A bênção de Deus estaria com aquele povo se andasse na obediência. Seria um povo modelo, exemplo para o mundo todo. E, de certa forma, por um curto espaço de tempo, na época de Davi, continuando com Salomão, o povo de Israel exerceu esta função tão desejada por Deus aqui na terra. Um modelo de como um povo teocrático é feliz. Na época de Davi, o povo de Israel era feliz. Aparentemente, a Bíblia não faz nenhuma menção sobre isso. Davi não cobrava impostos, porque não precisava. Não tinha grandes ganâncias. O exército permanente de Davi era pequeno. Havia os valentes e a guarda pessoal e um exército pequeno que o Joabe comandava. Em épocas de guerra, eles convocavam moradores, cidadãos comuns para comporem o exército maior. Mas, na maior parte das vezes, bastou o exército de valentes, aquele pequeno exército permanente, para vencer todas as batalhas. E o povo, então, não precisava sustentar uma quantidade enorme de chupa-sangues no governo. Davi tinha um governo mais enxuto possível. E como ele mesmo tinha sua fazenda, ele se sustentava com a sua fazenda. Davi não precisava cobrar imposto do povo. Salomão foi o contrário. Mas nos primeiros anos de Salomão, o país cresceu, se desenvolveu, a fama chegou ao mundo todo e governantes do mundo inteiro vinham aprender como é um governo com Deus na cabeça ali em Israel e ficavam maravilhados. Davi não expandiu o território de Israel para criar um grande império. Ele não tinha isso. Ele quis ser feliz no seu país. Só alguns países vizinhos que fizeram guerra contra ele, infelizmente ele teve que ir à guerra e venceu e dominou esses vizinhos. Mas ele queria só o país dele. E as pessoas em Israel eram felizes, tinham fartura, tinham paz, tinham segurança. Deus queria que Israel fosse um modelo para os outros povos. Infelizmente, Israel se apostatou, se afastou daquele modelo, se afastando de Deus. A situação ficou tão ruim, na época dos juízes, Deus levantava juízes que salvavam o povo se humilhava e durante cerca de 400 anos foi mais ou menos assim que o povo se voltava para Deus, se afastava, depois com a dor, na hora da angústia, se voltava. Quando começou o reinado, o povo pediu um rei para ter mais estabilidade e não ficar dependendo assim esporadicamente de um juiz que fosse levantado para convocar um exército para livrar o povo de Israel dos outros inimigos. O povo ficou impaciente e quis um rei. Então Deus deu. Com a história do reino, o país foi definhando, foi se afastando de Deus e
Não houve outro jeito, Deus permitiu a divisão. Na verdade, Deus falou, eu que fiz isto. E Deus chamou o Jeroboão, deu instruções a ele para que ele organizasse o país que seria dividido, o Reino do Norte, que se chamou Israel, o Sul se chamou Judá, mas o Norte continuou a se chamar Israel. E Deus levantou Jeroboão, deu revelações para ele, profecias, deu condições de ele se estabelecer e fez alertas para ele não se afastar de Deus. Mas não adiantou nada. Assim que ele se sentiu seguro, ele se afastou por completo do Senhor e fez o povo de Israel se afastar. Daí por diante, ele é chamado na Bíblia de Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fez Israel pecar, aquele que fez Israel se afastar do Senhor, infelizmente. E por uma razão, humanamente falando, ele ficou com medo de perder pessoas se essas fossem a Jerusalém adorar a Deus. Então ele criou deuses de ouro, bezerros, e criou uma nova religião e fez o povo adorar aqueles bezerros. Isto foi terrível contra Deus. Daí por diante só piorou a situação. Deus mandou muitos profetas, entre eles o profeta Amós. E os profetas profetizaram muitos males que vieram e aconteceram, todos eles contra o povo rebelde. Isso deveria servir de lição para nós. Crente rebelde não tem futuro. Graças a Deus, se o crente tiver aqui uma desventura na terra ainda, sofrer um grande acidente, uma enfermidade terrível, uma grande desventura, para poder ver se ele se humilha e se volta para Deus. O Senhor fez isso acontecer com Israel e através do profeta Amós, Deus falou, eu vou continuar fazendo isso, mandando inimigos, fome, peste, eu vou cumprir tudo que eu falei. Lá atrás em Levítico 26, Deuteronômio 28, eu vou cumprir tudo o que eu falei, as minhas ameaças, eu vou trazer inimigos, vou trazer doenças, eu vou fazer esse povo definhar e todo mal virá contra eles por causa da desobediência deles, para ver se eles se alertam, se eles se voltam para Deus. Deus continua, de certa forma, trabalhando assim em nosso tempo. A carta que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, falando sobre a ceia do Senhor, nos lembra isso. Por não cumprir a ceia do Senhor ou o propósito da ceia, a pessoa pode estar tomando condenação. Vai ficar doente e alguns vão morrer. Deus aperta com o crente rebelde, principalmente usando doenças, em alguns casos cadeia, crise financeira. Deus aperta com os crentes rebeldes, você está nesse grupo, para ver se eles se voltam para Deus. O objetivo é ver se o crente rebelde se volta para Deus. O filho pródigo se afastou do pai e foi comer bolota com os porcos. Aliás, ele desejava comer aquelas alfarrobas quando tinha. Passou muita fome até que ele se lembrou da casa do pai. Deus quer que o crente rebelde se lembre de voltar para a comunhão. A casa do Pai aqui na terra, a casa de Deus, somos nós, a comunhão dos irmãos. Não se afaste, e se você se afastou, volte depressa para a comunhão, não fique afastado. Israel se afastou, se dividiu, continuou se afastando. Deus mandou castigos, eles continuaram se afastando. Os castigos não mudaram a sorte de Israel, que continuou se afastando de Deus. E no capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz que não faria coisa alguma sem primeiro revelar isto aos seus servos, os profetas.
tudo o que aconteceria, Deus revelaria. E Deus revelou muitos males. Por fim, eles não quiseram mais saber dos profetas. Não, profeta só vem trazer bobagem aqui, trazer coisa negativa. Vão embora, profeta. Ô Amós, você é lá de Judá, vai embora para lá. Não profetiza mais aqui não. Nós queremos pensamento positivo. Isso é o que está acontecendo em muitas igrejas. Não pode falar em santidade, em Deus castigar, confessar pecados. Em muitas igrejas isso não pode ser falado. Não, aqui é só falar de bênção, pensamento positivo, coisas boas, agradáveis. Não venha trazer coisa negativa para cá, não. A igreja aqui já está cheia de problemas, nós precisamos de coisas boas. Venha falar de bênçãos, venha pregar ilusões, venha profetizar mentira, mas é o que nós queremos, coisa boa, positiva. O povo precisa ser abençoado, animado. Em muitas igrejas o ambiente é este, eles não querem a verdade, não querem os alertas de Deus. Profetas exortando, nem pensar. Em grande parte das igrejas de nossos dias, você vê isto? Pois é, mas Deus não vai deixar de levantar os seus profetas e falar a verdade. Está anunciando uma série de calamidades que já vão acontecer no Brasil. De certa forma, gradativamente já estão se cumprindo, porque a maneira de Deus fazer cumprir as coisas é assim, gradativamente, até que tem uma hora em que Deus determina repentinamente o mal e aí vem de repente, mas em geral é gradativamente que o mal vem da parte de Deus para alertar o seu povo. Este é o conteúdo de todo o capítulo 4 de Amós. Israel, eu vou continuar a agir assim contigo, mas se é o caso, você está preferindo a transgressão, então continue. Venha a Betel, transgrida mesmo, ofereça um sacrifício do jeito que vocês gostam, com pão levedado, com sangue. Vocês gostam disso, continuem. E eu vou continuar a agir, deixar vocês com falta de pão, com doença, com peste, com calamidade, insegurança, inimigos virão, bandidos vão roubar vocês. Eu vou continuar agindo. Agora vocês continuem fazendo o culto que vocês querem, cheios de pecados, e continuem, porque eu vou continuar a agir batendo em vocês como um pai disciplina seus filhos para ver se vocês voltam. E eu vou apertar cada vez mais, a situação vai piorar. E no Brasil é assim. O que Deus está querendo falar conosco, o povo dele no Brasil é isso: povo, se corrija. Não é isso que vocês estão fazendo que eu quero. Deus está dizendo para o seu povo no Brasil: o que eu quero de vocês não é isso que vocês estão fazendo. Então se corrijam, se arrependam, se voltem para mim. Caso contrário, eu vou continuar a castigar vocês, castigando a nação de vocês, e vocês vão saber que é por causa de vocês e por causa disto que tudo virá ao Brasil. Minha irmã, procure entender isso e fazer a sua parte. Você está rebelde? Ou você está ligada, submissa, trabalhando, amando, orando, buscando os irmãos afastados, evangelizando os outros, orando com os irmãos, consagrando a vida, passando um bom tempo em oração na presença de Deus, chamando outros irmãos para isso também? Você está agindo assim? Ou isolada em cima da internet, distraída, só com as coisas do mundo e praticando a religião superficial? Como é que você está? Tem que responder para Deus. Prepare-se, porque vem mais e mais coisa da parte de Deus sobre o Brasil. Se prepare.